Que o Senhor venha falar no mais profundo coração de cada um, Pai, que possamos entender, para ver os frutos crescer sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se sentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Amados, preste bem atenção na palavra do Senhor. Nós estaremos lendo livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 10 em diante. É uma continuação, mas para que os irmãos entendam, logo a gente vai meditar na palavra. Que diz assim, amados: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Diga glória a Deus, como costumava fazer. Versículo 11: Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei Dário, e a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinastes um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petições a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? Para um minutinho em nome de Jesus. Preste bem atenção na palavra que o Seu Deus quer nos falar nessa noite, amados. Deus nessa noite quer falar, amados, sobre vida com o Senhor. Preste bem atenção para você entender um pouquinho da caminhada deste homem chamado Daniel. Sobre um tempo agora em Israel, no Egito, a Bíblia diz que sobre um governo de um rei Dário, a Bíblia diz que havia homens dentro daquele palácio que ali trabalhava, ali servia como qualquer outro palácio, como qualquer em outras cidades, países que tem rei. Ali no seu palácio tem homens de confiança do rei. E a Bíblia diz que nesse tempo de um rei chamado Dário, ele tem alguns ao seu dispor. E sabe o que a Bíblia chama a atenção? Que nesse tempo sempre havia um rei. Ou seja, em cada passagem de cada rei, cada um colocava sobre aquilo que desejava. Alguns ali falavam para o povo: olha, a gente só vai adorar tal Deus. Alguns adoravam um tipo de imagem, alguns adoravam outra forma de adorar. Alguns acreditavam em Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra. E assim criava, e assim lançava decretos. Mas no tempo de rei Dário agora é livre para adorar, ou seja, a quem acredita em cada um no seu Deus. E a Bíblia diz que no tempo de rei Dário ele tinha alguns ao seu dispor. E um desses que ele tinha um homem chamado Daniel, que era temente ao Senhor dos exércitos, que era cristão, como na linguagem de hoje, ele era um cristão como eu e você, acredita no único Deus todo-poderoso, mesmo fisicamente. Os nossos olhos não vê carnalmente, mas nós cremos em um Deus de milagre. Nós cremos em um Deus que tudo pode. Assim também era Daniel, tinha os seus amigos também que acreditavam. E Daniel agora, mas para que você entenda melhor, Daniel tem uma raiz cristã. Daniel sabe muito bem do que tem os seus antepassados. No livro de Daniel aqui a gente já está adiantado, nós estamos quase no Novo Testamento. E Daniel sabe do que Deus fez no passado. Daniel já tinha uma raiz cristã, de que Deus era Deus, que Deus tinha feito milagre, e que Deus valia a pena ser temente ao Senhor. E Daniel então tinha uma vida com Deus, amados. Ele tinha uma vida com o Senhor. Ele tinha uma vida reta com o Senhor, aonde tudo que ele fazia era entregar na presença do Senhor. Talvez você é assim ou conhece aquele irmão que tudo ele entrega na mão do Senhor. Tudo que vai fazer, Senhor abençoa. Vai fazer uma viagem, Senhor guarda, protege. Talvez você conhece alguém, tudo que tem um projeto, Senhor, primeiro eu entrego nas suas mãos. Pai, que o Senhor toma a direção, que o Senhor toma o controle. Assim era Daniel. E sabe o que acontecia diante dessa situação? A Bíblia diz que em tudo que Daniel colocava a mão, chamava a atenção. Em tudo que Daniel ia fazer, chamava a atenção do rei. Como assim, pastor? Que atenção? Tudo que Daniel ia fazer era destacado. Você conhece, sabe, aquela pessoa que, ou seja, faz o trabalho dela e é destacado. E tudo que vai fazer, você olha e fala: poxa, aquela pessoa dá pra ver que ela faz por amor.
Aquela pessoa, ela faz honestamente. Aquela pessoa que em tudo que ela vai fazer dá certo, e ela faz com convicção na presença do Senhor. Naquele tempo o rei Dário olhava, todos olhavam a sua volta e falavam: esse Daniel é diferente. Mas Daniel, ele tinha uma vida com Deus, amados, que todos também olhavam e reparavam que durante 3 vezes por dia Daniel largava o que tinha para fazer. Na parte da manhã, tá? Daniel corre para o teu quarto, sobe lá para cima onde é o teu quarto, e ali dobrar os seus joelhos, a janela aberta. Muitos viam Daniel orando, e de repente passa no intervalo do dia, mais ou menos por volta da hora do almoço, nós vamos falar a nossa linguagem de hoje, nosso tempo de hoje. Reparava também que se Daniel largava tudo, tinha o seu tempo e corria para o quarto, e alguns olhavam e está Daniel orando novamente. Chamava a atenção que de repente ao entardecer, Daniel também largava tudo, parava tudo e corria para o teu quarto, e quando olhava, Daniel estava de joelhos dobrados na presença do Senhor. Eu quero falar para ti de um homem temente ao Senhor, que tem uma vida reta com Deus, que durante todos os dias, Daniel 3 vezes ao dia dobrava os joelhos e falava com Deus. 3 vezes ao dia Daniel clamava, Daniel buscava o Senhor, e Daniel ficava na posição de destaque, ia fazer algo, chamava atenção. Ele é talentoso, ele tem uma diferença, mas Daniel em nenhum momento da sua vida Daniel se gloriava. Não via-se Daniel falando: eu sei fazer, sou eu que faço, tudo que passa pela minha mão, sou eu que faço ser bem sucedido. Ninguém via Daniel se gloriando, porque Daniel bem sabe que a dependência dele era do Senhor Jesus. Um homem que vivia reto diante de Deus. Pecador, pastor, pecador, podia falhar, falhava, errava, porque não existe ninguém perfeito, nunca existiu. A gente vê na palavra, a Bíblia até dizer de alguns profetas, o Senhor falar um pouco de Moisés: não haverá profeta igual a ele. Mas a gente viu ele pecar, a gente viu ele falhar. Porque às vezes a gente vai falar da palavra e alguém vai dizer: pastor, quer comparar que a gente seja como fulano, ciclano da Bíblia. Mas a Bíblia diz que até Elias, quando clamava e o fogo descia, ele era homem semelhante a nós. O que é isso? Era o Senhor falando: ó, ele também pecava, ele também falhava, ele também muitas das vezes falava o que não era para falar, ele também errava. Porque muitas das vezes a gente quer justificar diante do Senhor é colocando nossos erros. A gente quer justificar até o erro dos outros. Fulano está daquele jeito porque está pecando, e começa a julgação, começa a julgar: fulano deve estar passando aquela prova porque deve estar no pecado. Ah, fulano não deve ter cumprido agora o projeto, não aconteceu porque deve estar no erro. E a gente esquece da nossa vida, e muitas das vezes está julgando o outro. Intimidade com Deus, crescimento espiritual, é você e Deus, quem sabe, ninguém mais. Dobrar os joelhos na presença do Senhor, e o clamor sobe, é só você e Deus, quem sabe. Pastor, mas é batalha, é difícil, sim, mas o Senhor está te chamando para um crescimento espiritual na presença daquele que é Deus. Aleluia. Daniel se destaca, Daniel te coloca a mão, é bênção. E daqui a pouco o rei Dário fala assim: manda chamar Daniel, porque eu quero ajuda no meu governo. Aleluia, olha a honra vindo. E quando chama Daniel e alguns dos seus amigos, ele diz: Daniel, você e mais alguns será como um presidente, como aquele que governa, vai me ajudar dentro daquilo do palácio, porque eu tenho visto diferença em ti. O rei Dário procura saber quem é Daniel. Alguém vai dizer: Daniel, ele é um homem cristão, ele é hebreu, ele crê naquele povo, ele crê no Deus daquele povo, ora, aquele povo que fica dobrando o joelho. Estou dizendo a linguagem daquele tempo, assim os egípcios falavam. Os egípcios naquele tempo não era de crer no Deus Todo-Poderoso, no Deus da Bíblia, não, tinha a sua maneira de adorar outros deuses. E rei Dário agora quer saber quem é Daniel. E alguém está contando: esse homem, olha, ele serve um Deus vivo, ele dobra os joelhos, ele ora 3 vezes por dia, ele tem uma vida com o Senhor. E o rei começa a entender: olha, ele tem uma grande fé, e tudo que ele faz é bem sucedido. Sabe de uma coisa? Eu começo a imaginar Daniel projetando na presença do Senhor. Oh, aleluia. É aí que você começa a entender o porquê será projetar. E o pastor vem com um tema de crescimento espiritual. Por que será projetar? E de repente o versículo é de desejar ardentemente, como um recém-nascido deseja o leite, nós desejar a presença.
Aí alguém fala, peraí, o pastor coloca o crescimento espiritual dentro daquilo que é projeto, não é milagre, não é ver o Senhor fazer. Maior segredo está em Deus honrar uma pessoa. Começa pela fidelidade que é aquela pessoa com Deus. É aí que você começa a entender, porque às vezes eu prego que o Senhor faz milagre, Deus vai realizar o teu projeto, Deus vai fazer milagre, mas eu esqueço de falar, ei, Deus não faz em desordem, mas aquele que clama, dobra os joelhos, tem uma vida com o Senhor, é bem certo que não passa impune aos olhos de Deus, e no momento certo Deus vai honrar, aleluia. Daniel coloca a mão em uma área, é bem sucedido. Daniel faz um projeto, é bem sucedido. Daniel chama a atenção, mas vai descobrir o porquê. Por que Daniel é bem sucedido? Por que Daniel causa diferença? Alguém vai dizer, porque ele é fiel ao Senhor, porque ele ora, porque ele busca, aleluia, porque ele tem vida com Deus, oh aleluia. Às vezes a gente esquece, amados, que o Senhor é bem claro em dizer, ei, quer ser abençoado, busca primeiro o reino do céu, e as demais coisas, vitória, bênção, milagres, elas serão acrescentadas. Muitas das vezes nós já achamos que o Senhor faz o inverso, o Senhor vai me abençoar e depois eu vou ser fiel ao Senhor. Deus diz, busca primeiro o reino do céu, busca primeiro um crescimento espiritual, busca primeiro colocar a tua vida na presença do Senhor. As demais coisas, é como se o Senhor estivesse falando assim, ó, no estralo de dedo, automaticamente ela chega. Era como se o Senhor estivesse falando assim, ó, como Daniel, ele me buscava a minha face, ele buscava, oh aleluia, a minha presença, ele me adorava diante de qualquer situação, mas na hora que ele ia projetar, eu honrava a vida dele. É como Deus estivesse falando com a gente, ó, Daniel buscava, chorava na minha presença, entregava a vida reta a mim, estava dentro do Egito, nos costumes egípcios, mas ele me adorava e não se entregava aos costumes egípcios. Estava vivendo no mundo de pecado, como a gente vive hoje, andamos lá fora, mas Daniel estava tudo isso, mas Daniel era fiel ao Senhor. Era como se o Senhor estivesse falando, olha, Daniel passa no caminho do pecado, mas ele luta para desviar dele. Era como se o Senhor estivesse falando, olha, Daniel é aquele que orava e me buscava, era errante, pecador, mas ele chorava na minha presença diante de mim, mas quando ele projetava, eu ordenava anjos para honrar. Onde ele tocava, havia diferença. Tudo que ele ia fazer, eu mostrava que havia um brilho diferente nele. Tudo que ele ia tocar, eu mostrava que havia alguém honrando ele, aleluia. Nós estamos dizendo, Senhor, abençoa. E o Senhor Deus está dizendo, primeiro eu quero fazer um compromisso contigo, e você fazer um compromisso comigo. Muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, honra a minha casa, Senhor, honra o meu projeto. E o Senhor Deus está dizendo, está fácil. Até mesmo sem clamar, até mesmo antes da palavra sair da boca, eu já conheço. O primeiro propósito é primeiro colocar a vida na minha presença. Ou seja, às vezes a gente está, Senhor, faz o milagre. E Deus está dizendo, eu não quero só fazer um milagre, eu quero ir e fazer morada no teu coração. É como se eu estivesse falando, Daniel era honrado, mas eu morava no coração deles, mas ele me buscava. E eu tenho para te dizer, amados, que é vida com o Senhor, que é crescimento espiritual, vai haver incômodo, vai haver levante. Está buscando um crescimento espiritual, é anti-crescimento espiritual. Isso eu até falei para os obreiros, porque a gente abraça uma causa maior espiritual. Eu até falei com os obreiros nesse dia no monte, olha, fica atento, porque o Senhor falou que é anti-crescimento espiritual. A gente sabe que o diabo não fica de braços cruzados. Há a batalha espiritual, a luta. E quando alguém se posiciona para buscar uma vida com Deus, há um incômodo. A Bíblia diz que juntamente com Daniel foi levantado outros, e Daniel causa a posição de destaque. E a Bíblia diz que esses outros se invejam de Daniel. Eles olham e não agrada da posição que Daniel está vivendo. A diferença que Daniel tem, aquele brilho diferente que Daniel tem, porque o rei Dário não é apenas um rei de Daniel. A Bíblia diz que ele se tornou um amigo de Daniel.
Sabe aquela situação que não importa a posição, mas quer estar perto de quem é de Deus? Era o rei dizendo: eu não quero saber se eu sou rei, ou se alguém vai dizer que eu estou muito próximo de alguns ou de outros. Não, eu quero estar perto de Daniel, pois há uma presença na vida dele, há um brilho diferente, aleluia. E o rei Dário, ele se torna amigo de Daniel, e muitos ali causam inveja e não se agrada, a Bíblia diz. E muitos colocam, então faz aquela rodinha e diz: olha, Daniel pode subir mais de cargo do que a gente. Você percebeu que chama a atenção do rei? E alguém diz pesadamente, diz: olha, a gente precisa parar a vida daquele homem. Amados, num propósito de crescer na presença do Senhor, o maior propósito do diabo é tentar parar o crescimento da igreja do Senhor. O maior propósito é tentar cancelar crescimento espiritual. Por quê, pastor? Crescimento espiritual leva, ao final do versículo, crescimento para a salvação. Às vezes a gente acha que o inimigo quer ficar somente destruindo família, tirando aquilo que você projetou, tirando aquilo que você construiu. Amados, o maior projeto do inimigo, ou seja, ele já não tem perdão, é alguém que caiu, é alguém que cresceu, o orgulho contra o Senhor, foi expulso do céu, mas agora a luta dele é lutar contra a imagem e semelhança do Senhor. Quem que é a imagem, pastor, e semelhança do Senhor? Você, esse irmão que está do teu lado, esse jovem, essa criança. Nós, a igreja do Senhor, a raça humana, a Bíblia diz que Deus fez como imagem e semelhança do Senhor. O maior propósito é parar a salvação da igreja, porque Deus quer salvar através do crescimento espiritual. Aleluia. Daniel, então, agora, amados, a Bíblia diz que 3 homens se levantam contra a vida de Daniel. E naquele momento eles falam: a gente precisa parar Daniel. E quando o inimigo se levanta, ele não quer apenas, ou seja, simplesmente tocar, ele quer tirar a salvação. A situação daqueles homens, alguns dias agora: olha, a gente precisa matar Daniel, a gente precisa parar ele, porque ele pode crescer muito mais. Porque o inimigo sabe que quando você está focado no Senhor, vem crescimento. O inimigo sabe que quando há um coração ardente dizendo: pai, eu quero viver um novo na tua presença. O inimigo sabe de quando o cristão se posiciona e fala: pai, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais próximo, eu quero crescer espiritualmente, eu quero esquecer de tudo à minha volta, eu não quero saber de fulano ou de ciclano, eu quero crescer espiritualmente na tua presença. Amados, se tem algo que coloca medo no inimigo da igreja, é vontade de estar na presença do Senhor dias após dias. Daniel está crescendo, Daniel busca cada dia mais adorar o Senhor, Daniel busca cada dia mais, pode estar bom, pode estar ruim, Daniel está dobrando os joelhos para orar. Muitas das vezes está tudo tão difícil que a gente mal dobra o joelho na hora de dormir, e muitas das vezes dorme de joelho pensando que estamos falando com o Senhor, não é assim? Quando vem um cansaço, muitas das vezes a gente deita e fala: hoje eu não vou ajoelhar não, porque está muito difícil a minha batalha. E às vezes passa tão liso, como se diz na linguagem popular, na presença do Senhor. Às vezes, muitas das vezes nós passa 2 dias sem ajoelhar na presença do Senhor. E Daniel, se está bom, se está ruim, Daniel para 3 vezes por dia para clamar. Daniel para buscar, ele tem uma vida com o Senhor. Os inimigos se levantou e diz: a gente precisa parar Daniel. Um se assusta e fala: como parar a vida daquele homem? Ele tem uma vida com Deus, o que fazer? Alguém, entre aspas, cria uma ideia diabólica, e diz: olha, já que ele é fiel ao Senhor, vamos chegar até o rei Dário e dizer para ele fazer um decreto de 30 dias, que ninguém pode adorar outro Deus a não ser adorar o rei Dário. Alguém fala: boa ideia. É aí que a gente vai saber se Daniel adora o Senhor ou se ele não adora. Mas na verdade ele já sabia. Sabe por que eles pensam agora? Porque quando Daniel dobrar os joelhos, a gente vai estar lá observando. Vamos correr até o rei Dário e dizer para ele: olha, o teu servo está adorando outro Deus. Ele se alegra naquela situação e diz: vamos lá. Corre até o rei Dário. Sabe que Dário é amigo de Daniel, mas cria uma situação: Dário, tu és um rei bom, sabe, naquela linguagem, tu és um rei maravilhoso. Vamos fazer um decreto, 30 dias, de todo o povo somente adorar, não pode adorar outro Deus. Aquilo era só uma cilada contra a vida de Daniel. O rei, sem perceber, diz: é mesmo, é bom. O rei é egípcio, tem o seu costume egípcio, é bom, vamos fazer festa.
e assim será. Escreve um decreto. E aqueles homens falam: escreve um decreto, sela com o teu anel, porque era a lei daquele tempo, porque selado não pode mais voltar atrás. Está tudo dando certo. Sabe quando o inimigo começa a tramar sobre a vida de uma pessoa que tem vida com Deus e aparentemente está dando certo? Aparentemente ele está pulando para cima, porque acha que pode vencer um cristão que é de oração, um crente que é de oração. Assim está eles, o rei decreta, e eu já pego o decreto, manda anunciar por toda a população que durante 30 dias não pode adorar nenhum Deus a não ser o rei Dário. É avisado, e a Bíblia diz que Daniel fica também sabendo. Ele lê a carta, Daniel sabe, mas quando chegou o momento de orar, oh, aleluia, chegou a hora que Daniel sempre tem o seu momento de orar. A Bíblia diz que Daniel para tudo, e Daniel volta para o teu quarto, e Daniel dobra os seus joelhos, e começa mais uma vez a falar com o Senhor. Na mesma hora os inimigos estão de olho, estão vendo. Ei, Daniel dobrou os joelhos e está falando com Deus deles. É agora que vai dar certo. Alguém se comemora. Opa, chegou a metade do dia, Daniel larga tudo e vai orar. Agora eles pegam Daniel orando. Agora sim, dá o decreto. O rei Dário decretou: quem adorar outro Deus será lançado na cova dos leões. A cova dos leões naquele tempo era como se fosse uma punição, amados, uma punição de morte. E toda vez que era se para preparar uma punição de morte, era ordem do rei: olha, tira os alimentos dos leões, tira os alimentos. Tem que deixar eles há 3 ou 4 dias aproximadamente com fome, porque se houver uma quebra de decreto, quem será lançado lá não tem possibilidade de escapar com vida. Assim era a lei daquele tempo. Assim foi feito. Pegaram Daniel de joelhos. Eles correm agora para o rei Dário e diz: rei, tu decretou? Sim, o senhor decretou. O senhor declarou agora que não podia adorar outro Deus, mas o teu servo Daniel estava orando. O teu servo Daniel estava adorando o Deus dele. O teu servo Daniel estava exaltando, e o Senhor diz que será lançado na cova dos leões. Eu disse para ti que o rei Dário era amigo de Daniel. Ele percebe agora que ele caiu numa emboscada contra a vida de Daniel. Ele tenta agora, e a Bíblia diz que ele passa a noite pensando: como vou livrar Daniel? O que eu vou fazer para Daniel ou ser liberto dessa cova? Mas chega de manhã, os acusadores já chegam junto com ele. Não deixa ele nem acordar direito. Diz: rei, o senhor assinou e não pode voltar atrás. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. O inimigo se alegrando, pulando para cima, pensando deu tudo certo. Daniel talvez com aquele sentimento: eu sou fiel ao Senhor e não importa a situação. Daniel talvez com aquele sentimento: será que tudo que eu entreguei na presença do Senhor foi em vão? Porque ele é ser humano. Daniel agora com aquele sentimento que a gente, ser humano, tem: será que as minhas orações são em vão? Será que chegou um momento de eu injustamente morrer, perecer, tudo acabar? Talvez Daniel com aquele sentimento, porque aí vem os centuriões pregar Daniel para lançar na cova dos leões. Os inimigos saltando de alegria. O rei Dário tenta de todas as formas, mas quando Deus, você precisa entender uma coisa: quando Deus tem propósito de fazer na vida do homem, Ele não deixa interferência humana entrar para não tirar a glória de Deus. Entenda uma coisa: Dário é rei, Dário tem autoridade, mas nem o próprio Deus deixa Dário livrar ele. Sabe por quê? Porque propósito de Deus é Deus com homem, é Deus com cristão de oração. Muitas das vezes você olha e fala: muita gente podia me honrar, pastor, muita gente podia ter feito, mas o que Deus tem para ti, homem não vai fazer, porque você vai glorificar o santo nome do Senhor. Ninguém vai tirar a glória de Deus. O projeto para realizar não vai vir ajuda de homem. Às vezes você projetou já dizendo: fulano tem nome, eu vou pedir ajuda. E Deus vai dizer: o propósito que eu tenho não deixa nenhum homem ajudar, porque o Senhor é bem reto. Quando o homem ajuda, depois no final a glória é do homem, porque fulano fez. Não foi fulano. O rei Dário tenta tirar Daniel da cova, não consegue. O decreto foi feito, chorando, com o coração doendo. O rei Dário tem que lançar Daniel na cova dos leões, é ordem. Daniel é levado até a cova dos leões. A Bíblia diz Daniel em silêncio, Daniel tranquilo, Daniel em paz. Peraí, mas está caminhando para a morte? Sim, porque aquele que carrega uma vida com Deus, o problema não é chegar um momento de morrer. Isso é forte que eu vou dizer. Não se escandalize, porque tem muito cristão com medo de morrer. O momento não é, o medo não é morrer.
O problema não é morrer, é morrer sem Cristo. É morrer sem a presença de Deus. É morrer rejeitando a graça do Senhor. Por que rejeitando, pastor? Porque a graça está para todos. Aquele que tem ou não tem religião, aquele que está na igreja, congregando na igreja Renovação, uma Assembleia de Deus Amor, ou qualquer outra, a graça é para todas. O Senhor não disse: eu estou entregando a graça para a igreja tal. Não, a igreja dele, que é eu e você, toda a raça humana. A graça está diante de nós, para a gente pegar. O problema agora não é, ou seja, talvez para perder a vida, ou chegar o momento de partir. O problema é chegar o momento de partir sem dar uma vida com o Senhor, sem ter confessado o Senhor como único e suficiente Salvador. O perigo, não vou dizer problema, porque a gente não sabe o destino de ninguém, mas o perigo é, quem sabe é só o Senhor. O perigo é chegar o momento de partir e eu não saber se eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. O que é aceitar, pastor? Aceitar Jesus como único e suficiente da minha vida, e eu já tenho que andar na perfeição. Ninguém é perfeito. É entregar a vida para o Senhor. A congregação é para buscar um só Deus, que está na igreja, onde vi Deus falar. Casa do Pai, a Bíblia diz, casa de Deus, lugar e casa consagrada de oração. E o Senhor diz assim, ó: e a cada oração que se fizer neste lugar, os meus olhos vão estar fixos e os meus ouvidos atentos a tudo que clamar. Você tem pensado que Deus não tem ouvido a cada clamor que você tem feito? A gente está no 3º domingo. Você tem pensado que Deus não tem olhado os outros 2 para trás, ouvido o teu clamor, ouvido a tua oração, visto os teus joelhos dobrados? É bem certo, que na hora certa Deus vai honrar esse projeto, que no momento certo Deus honra quem tem fidelidade com Ele, quem tem joelhos no chão. Deus vai fazer para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Daniel está sendo levado para a cova, mas tranquilo, porque ele sabe que não é decreto que para a adoração deles, porque ele sabe que não importa se ele é amigo do rei, ele adora um só Deus, ele não adora homens. Daniel sabe da vida que tem com Deus. Quando eu te disse que quem sabe a vida que tem com Deus é você e Deus, é porque tem muita gente querendo parar por causa do mau testemunho do outro. É porque tem muita gente querendo desistir por causa que o outro faz isso. Está baseado em pessoas, nunca teve baseado no Senhor. Nunca teve. Sabe o que mais entristece isso? E um dia para trás, vou estar te contando quanto que é, mas só a situação para você entender. Alguém manda uma mensagem e diz: pastor, manda um texto. Se assim, em nome de Deus, não é para ser usado dessa forma, assim ou daquele jeito. E quem está aí na igreja, frequentando a igreja, não pode ficar falando dos outros, não é verdade? Pois é. Tem fulano que vai na igreja do Senhor e está falando dos outros, por isso me afastei. Amados, se vê um texto, eu mandei um áudio, uns 3 minutos ali. Porque muitas das vezes, amados, é triste você ver alguém que está baseado em pessoas para buscar o Senhor. É triste, eu não vou mais na igreja porque eu ouvi o fulano que está indo. Amados, há cristãos da presença do Senhor, alguém que está visitando, alguém que está frequentando a igreja para aprender. E aí traz a muita ilusão de muitos, que a igreja é lugar do povo santo, perfeito. A igreja é para isso. Aí vem Deus e fala: ó, eu não vim para o santo, eu vim para os perdidos. A minha porta está aberta para aqueles que estão perdidos, para aqueles que querem consertar. Quem está no altar precisa também de conserto. Quem não está, quem é obreiro, quem não é, precisa de conserto todos os dias, conversar todo dia. Aí às vezes muitos trazem no coração a igreja, lugar perfeito. Se eu vi fulano na igreja, tal dia lá na igreja, mas depois eu vi errando, eu não vou mais na igreja. Foi por causa do fulano, nunca foi por causa do Senhor, nunca foi por causa de Deus. Agora o dia que você vê Deus falhar contigo, aí até fala para mim que até eu paro. Agora o dia que você vê Deus pecar, ou o Senhor, ou achar na Bíblia que Jesus desceu nessa terra, viveu 33 anos e colocou a mão no pecado, ou falhou com alguém, ou errou com alguém, a gente pode ir para casa e largar de buscar o Senhor. Mas pelo ao contrário, Ele desce, passa 33 anos nessa terra, e aonde passa deixa testemunho, aonde passa fala do Pai, aonde passa chega lá injustiçado e fala: olha, não paga com a mesma moeda, perdoa
perdoa porque é filho de Deus. Aonde passa tem justiça, mas ele fala: eu te amo, eu te perdoo, aleluia. Aonde passa, alguém corre e fala: foi pego em adultério, e agora o que o Senhor faz? A lei de Moisés era assim. O Senhor fala: então, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Estão querendo pegar Jesus, criar situação. Tem cristão assim até hoje, amados. Quer achar, quer se justificar, diz que não quer ter vida com Deus, querendo usar a vida do outro. É duro, mas é realidade. Eu não vejo Daniel dizendo agora: eu estou dentro do Egito e não vou ficar com costume cristão, não, porque os costumes aqui do Egito é outro, do palácio é outro. Não. Ele está dizendo: eu estou numa terra de pecado, mas a minha comunhão com Deus continua a mesma. Eu estou diante, eu estou diante de um decreto que não pode adorar, mas ninguém pode calar um adorador. Eu estou diante de um decreto, porque não pode exaltar o Senhor, mas o momento chegou para exaltar. Eu vou exaltar, paga o preço que for. O decreto é de morte, não interessa, vou estar mais pertinho do Senhor, mas vou exaltar. Vida com Deus é com Deus e não com o homem. Vida com Deus é com Deus e não com placa de igreja. Vida com Deus é com Deus. Aleluia. Aleluia. Vida com Deus, amados, é com o Senhor. Crescimento espiritual é você e Deus. Ninguém pode buscar por ti. A gente ora, mas o próprio Senhor falou: olha, aqueles que chegar a minha palavra na porta e não aceitar, bate a poeira dos pés e segue adiante. Tem alguém que quer lá na frente. Tem alguém que está querendo crescimento espiritual nessa campanha, nesse projeto. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus está pronto para te entregar para a glória do Senhor. Eu tenho algo para te dizer da parte do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aqueles que estão buscando crescimento espiritual, você vai chegar ao final de 2023 e você vai lembrar desse último culto do projeto, a experiência espiritual que você passou com Deus, o crescimento você nunca viveu antes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse ano é um ano de crescimento, e a igreja vai ver se é Deus ou não é Deus que falou nesse altar. A igreja vai ver, vai chegar no final e vai dizer: eu senti a presença dele como nunca senti. Eu cresci, pastor, eu tenho mais temor. Eu cresci na presença dele, tem mais. O que eu projetei está concluindo, está crescendo. Vida com Deus será aqui dentro, é lá fora, é aonde passar. Deus é Deus na sua vida. Aleluia. Deus é Deus na sua vida. Eu sei que muitas das vezes olhar para a vida de um cristão e não ver testemunho é ruim. Quem me conhece, vê me pregando, mas lá fora amanhã eu estou dando mau testemunho. É bem certo que você não vai querer vir na igreja mesmo, mas procura outro, mas não larga o Senhor. Se até o teu pastor caiu da presença do Senhor, tu nunca teve vida, foi com ele, não, tu teve vida com Deus. Eu sempre falei isso aqui, não, pastor do céu, isso não é coisa de pastor falar, não. Pastor tem medo de perder. Amados, ovelhas é do Senhor. Eu só estou no altar que Deus me mandou pregar a palavra, não fazer membro para mim, porque se eu não for salvo, os outros serão. O que é isso, pastor? Um evangelho verdadeiro. Verdadeiro. Quem coloca a vida no Senhor não fica para trás por causa do outro. Não coloque salvação individual. Vida é com Deus. Temor, respeito a uma liderança, a servos, a autoridade é uma coisa. Porque o que o Senhor, o que o Daniel faz agora, não é desrespeito ao rei Dário. Ele respeita a liderança, a Bíblia manda respeitar. Não é porque ele tem uma vida com Deus, de compromisso com o Senhor. O compromisso é com Deus. Sabe o que é compromisso com Deus? Se o rei Dário está lá ou não, é com Deus. Sabe o que é compromisso com Deus? Se é o pastor que está fazendo culto ou não, eu adoro a Deus. Se é culto de domingo ou não, eu adoro a Deus nessa casa, porque é com o Senhor. Compromisso com Deus. Deus está querendo levantar a igreja que tem compromisso com Ele, vida com Ele, porque é bem certo, quem volta para salvar é Ele. Aleluia. Oh Deus. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei Dário sela aquela fechadura.
Coloca ali o seu anel e vai para casa. Mas não escuta nenhum grito. Mas já é de costume. Cada homem que foi lançado, oh Deus, preste atenção no que Deus manda falar. Já foi lançado muitas outras pessoas naquela cova. Cada homem que foi lançado lá não ouviu nem grito. Os leões eram preparados para nem deixar cair no chão. É algo doído, algo pesado sim. Mas era ali daquele tempo. Não se ouvia grito. Rei Dário volta para o palácio com o coração rachando. Tem amigos de Daniel que era também hebreu e estava na presença do Senhor. Está orando, está intercedendo por Daniel. Porque a igreja precisa orar um pelos outros. A igreja cresce espiritualmente quando ora um pelos outros. A Bíblia é bem clara: reino dividido não prospera. Aleluia. Não prospera, amados. Tem alguém intercedendo, não se ouve grito de Daniel. Muitos homens foram lançados naquela cova. Muitas outras pessoas foram lançadas. Mas Daniel não é qualquer um. Daniel não é qualquer outro. Oh Deus, aleluia. Daniel era quem tinha uma vida com Deus. Daniel era aquele que buscava: Senhor, me faz forte todos os dias, porque eu sei que eu sou fraco. Senhor, me dá força, porque eu quero me fortalecer na tua presença. Senhor, me traz o teu Espírito Santo, porque eu preciso para ter sabedoria. Me traz o teu Espírito Santo, porque eu preciso para ter amor, mansidão, domínio próprio, controle. São as obras, os frutos do Espírito. Daniel é aquele que estava clamando e pedindo: traz, Senhor, traz o teu Espírito Santo a mim. É jogado na cova, mas não é qualquer outro que jogou. O rei Dário ainda tem uma esperança e diz assim: Daniel, que o Deus que você serve te salve daí. Vai, passa a noite, nem dorme. E só ele, o rei Dário, volta para a cova dos leões. Chega na porta no outro dia, não tem nem silêncio. Não tem nada de palavras, ouvir nada. Mas o rei Dário, ele lança dizendo, a gente não leu tudo porque é grande, mas o rei Dário diz: Daniel. E de repente ele escuta alguém dizer: o rei vive eternamente. Saiu voz da cova da onde ninguém nunca escapou. Aleluias. Tem alguém querendo comunhão com o Senhor, mas quer viver como demais. Muitas das vezes nós queremos comunhão com o Senhor, mas não queremos fazer a diferença na presença do Senhor. Pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não sei se eu entrego a minha vida para Deus, porque é difícil. Quem capacita é o Senhor. É o Espírito Santo que tira os vícios, que tira o erro, é Ele que incomoda. É o Espírito Santo que tira a vontade do mundo lá fora. É no trabalhar dele aos poucos. Quem diz para ti que se tornar um cristão na presença do Senhor tem que mudar do dia para a noite? Nem ele mesmo mudou do dia para a noite. Vai continuar sendo pecador, errante, mas vai haver uma diferença na presença do Senhor. Mudou o coração, mudou a mente, mudou a vida. Assim é Daniel. O rei Dário se assusta e diz: Daniel, você está vivo? Aí Daniel vai dizer assim, olha, lá no versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não, aleluias, não fizesse dano, porque foi achada em mim, olha o segredo, foi achada em mim a inocência diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi pecado algum. Em outras palavras, eu sabia que tinha cova para minha vida, mas o meu coração estava em Deus. Em outras palavras, eu sabia que teria luta, que teria batalha, mas nunca tirou o meu coração de Deus. Eu sabia que haveria tribulação, que haveria pedra no caminho, mas a minha vida com Deus ninguém tirou. Aleluia. Daniel, em outras palavras, estava dizendo: eu não vim para a cova por causa de ignorância, não. É porque a minha vida com Deus é um compromisso, rei. O rei na hora manda abrir a cova. Ninguém nunca viu abrir a cova com alguém que ficou vivo. Os leões estavam jejuando. Os leões já estavam sendo preparados dias sem comer. Imagina agora eles vendo Daniel e falando, pensando, chegou a refeição. Mas é um anjo e diz: não vai abrir a boca contra ele.
Vem um anjo, fecha a boca dos leões. Aí parece historinha de gibi, né? Mas não é acontecimento do Deus que você está na presença. Volte a acreditar em milagres, porque Deus ainda faz milagres. Volte a acreditar em milagres, que você vai testemunhar que Deus foi Deus na sua vida. Daniel é tirado da cova dos leões, os acusadores, foi cilada. Então é um crime, lança os acusadores lá. Alguém vai dizer, o Daniel, os leões é porque não quiseram. Mas quando jogou os acusadores, a Bíblia diz que nem chegaram a se tocar no chão, por tamanha fome era dos leões. Eu sei que é forte, é tremendo, mas na vida de quem tem vida com Deus, não é vida para ser tocada. Quem tem vida com Deus, não é vida para ser tocada, amados. É Deus e Ele. É Deus e ela. Está buscando crescimento com Deus? Continue. É você e Deus. É você e o Senhor. Esqueça o irmão que o irmão que está ao ser do teu lado. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder, não atrapalha. O que é isso, pastor? É porque a igreja tem crescido. Nós estamos vivendo um tempo de olhar demais para a vida do outro. É a realidade. E se eu não disser isso aqui, atrapalha crescimento espiritual na sua vida. Crescimento espiritual quando eu só olho para Deus. Quando eu só olho para Deus. Eu ouvi uma história para encerrar aqui, e a gente vai orar com o nosso projeto na mão. Mas eu ouvi uma história e vou te dizer, alguns já ouviram. Certa vez um jovem chega para o pastor e diz assim: eu vou sair da igreja, porque quando está adorando, fulano fica de olho aberto, um outro ali fica reparando os outros. Aí o pastor fica assim, tendo vontade de falar igual eu falei. Aquele sentimento. Poderia falar, mas não é pelas pessoas. Mas o pastor fala assim: vai sair, tem nada não. Hoje à noite tem culto, depois do culto você vai. Mas antes, durante o culto, você enche um copo de água, bem cheinho. Enquanto o culto estiver acontecendo, você vai dar voltas na igreja. Só eu e você vai saber disso. Você vai dar voltas na igreja com esse copo d'água, mas você não pode derramar nem um pingo dela. E se não derramar, eu te dou a carta para você transferir para qualquer lugar ou sair da igreja. Ele diz, então está feito. Mas para que isso? Não, faça, somente faça. Enquanto o culto acontece, aquele jovem faz aquilo, disfarçadamente, com um copo cheio d'água, dá voltas. E dá voltas. E depois que acaba o culto, ele diz, pastor, agora eu vou sair porque não derramou nenhum copo d'água. E o pastor diz para o jovem, você viu fulano de olho aberto? Não. Você viu o ciclano reparando alguém? Não. Você viu o erro do ciclano? Não. Por quê? Porque eu estava focado em não derramar a água do copo. Você nunca vai ver os erros dos outros quando você estiver focado em Jesus Cristo. Eu já vi muitas pessoas falando, fulano fica de olho aberto. Como que viu? Porque estava com o olho aberto. Você entendeu que olhar demais para erro de outro, para a vida de outro, nos leva à mesma situação ou pior? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus manda dizer, crescimento espiritual vem com a organização espiritual do Pai para os filhos que somos nós. Se posicionamos como os filhos, vamos se posicionar como os filhos em obediência. Daqui a pouco quando você tocar vai ser abençoado, vai crescer. Daqui a pouco quando projetar, Deus vai honrar. Por quê? Porque primeiro tem vida com Deus, porque primeiro é Daniel na presença de Deus, porque primeiro é Daniel que adora o Senhor. As demais coisas, elas são acrescentadas. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pega o seu projeto nas mãos aí, amados. Pastor, eu vim hoje. Pastor, por acaso teria como eu pegar esse projeto rapidinho? Nem que eu escreva as 2 palavras. Tem alguém que não pegou, que não esteve e deseja pegar rapidinho para escrever antes da gente levar para o monte? Se tem alguém, levando a sua mão, que a obreira está lá na mão. Aqui, pega aí, tem a obreira com a caneta. Você escreve poucas palavras, Deus já sabe o resto. Para não perder o seu foco na presença do Senhor. Para que não fique sem levar o teu projeto para o monte, em nome de Jesus. Amém, amados? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pega o seu projeto nas mãos. Oh, aleluia. Foque somente em Deus agora. Somente no Senhor. E adore a Ele. O Senhor é aquele, amados, que tudo pode. Nada vai acabar pensando você pela forma da luta. Não, Deus tem coisas maiores para ti. Deus tem coisas maiores para fazer. O segredo é se focar somente em Deus.
no teu coração, crescimento espiritual na presença dele. O primeiro projeto que você faz, que o Senhor está dizendo para ti, primeiro é o crescimento espiritual, porque eu vou fazer as demais coisas, eu vou fazer acontecer aquilo que vem sobre o teu coração. Aleluia. Não, abre o teu coração, Senhor. Não vai terminar assim. Eu sei. Fecha os teus olhos agora, levando o projeto para o céu. Até você que ainda não escreveu, levanta para o céu. Você vai declarar isso, é você e Deus agora. Está encerrando o último dia do projeto, mas é você e Deus agora. Declare. Você vai profetizar nessa noite. Deus tem coisas maiores para mim, muito maiores. Apresenta para Deus, apresenta para o Senhor, apresenta o teu projeto para o Senhor, apresenta, jovem, apresenta os teus sonhos para Deus. Deixa a presença dele descer, deixa a unção dele descer na casa. Longe não dá mais. Voltar. Eu sei, Deus me chamou, aleluias, para viver. Deixa a presença dele descer, ele está tocando. Deus me chamou. O Senhor está convencendo corações nessa noite. A presença dele é maior para a tua vida. Declare isso. Oh, aleluia. E não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Isso. Declare com fé. Pode adorar, exalte ele. Se Deus te encher pelo Espírito, deixa ele encher. Eu sei que Deus tem mais. Aleluia. A presença dele está na casa. Toca, Senhor, toca na tua igreja. Toca. Tu tem mais, Senhor. O que o Senhor Deus tem para 2023 é muito maior do que ainda está no nosso coração, muito maior do que a gente pode ver. O Senhor faz um reboliço. O Senhor não deixa desamparado quem é de oração. O Senhor não deixa desamparado coisas maiores. Oh, aleluia. Profetiza. Me chamou para viver. Aleluia. Coloca a tua fé no Senhor. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Declare. Deus me chamou para viver coisas maiores. Oh Deus, este é o ano, igreja. Este é o ano espiritual da igreja. Podem estar torcendo contra você, mas quem te dá vitória é Deus. Quem está no controle é o Senhor. Quem honra é Deus e não homens. Quem honra é Deus. Deus vai acontecer de jeito, pastor. Deus vai fazer. Eu te chamei, olha Deus falando, para viver coisas maiores. O Senhor te chamou. Eu te chamei para viver coisas maiores. Recebe na tua vida. Eu te chamei para viver coisas maiores. Sinta Deus falar dentro do teu coração. Eu te chamei para viver coisas maiores. Aleluia. Traz, Senhor. Traz, Senhor, para a tua igreja. Traz o crescimento espiritual de Deus. Aquilo que a igreja ainda não viveu, Senhor. Porque esse jovem ainda não viveu, que essa mulher, esse homem ainda não viveu na tua presença. Senhor, vai derramando sobre a tua casa, vai derramando sobre a tua igreja, vai tocando sobre esse projeto, vai tocando sobre esse sonho. Aleluias, aleluias. Pra mim, o teu olho não viu,
Aleluia. pra mim. Os teus olhos fechados, adore o Senhor. Para viver coisas maiores. Tu és santo, Deus Senhor. me chamou Ele é para santo. viver coisas Ele é maiores. poderoso. Aleluia. Deus me chamou para aleluia. viver coisas maiores. Ele é poderoso para fazer. Deus me chamou Para viver coisas maiores. te adoramos, Senhor. Bendito é o teu santo nome nessa noite. Tu és Deus que tudo pode. Pai, nós estamos encerrando esse projeto, Senhor. Aleluia. Pai, é bem certo que nós sentimos o Senhor no controle. Todos esses 3 domingos a gente ouviu a tua voz, Senhor. E hoje o Senhor encerrou dizendo que o segredo está em colocar a nossa vida no Senhor, na presença dEle. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Deus, Ele é santo, amados. Tu és o Deus, Pai, que estava sobre a vida de Daniel. Um homem que te buscava, semelhante a nós, a tua igreja, esse teu filho, a tua filha que te clama, que tem um coração com o Senhor, que tem uma vida contigo, Senhor. Tu és o Deus que tem honrado, que tem feito. Da mesma forma, Senhor, mais uma vez eu apresento ao Senhor esses projetos que estão nas mãos ainda da tua igreja, que serão entregues hoje no teu altar, Senhor, que serão levados, Senhor, ao monte, aonde nós ainda estaremos orando ainda mais, Senhor. Pai, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Antes desse projeto ser escrito, o Senhor já sabia tudo. O Senhor já sabia, Pai. O Senhor já conhece a necessidade de cada um. O Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso que quer trazer crescimento espiritual este ano. O que nós declaramos, Senhor, é eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Porque o Senhor é santo. E a nossa adoração é somente para o Senhor. Como Daniel não vendeu a adoração dele, nós não vendemos a nossa adoração ao Senhor, Pai. Oh, aleluia. Bendito é o teu santo nome. Honra, Senhor, esse projeto de cada um. Que o melhor do Senhor, Pai, aconteça nessas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. O teu nome será glorificado, Senhor. E temos a certeza que o inimigo será envergonhado, Deus, porque o Senhor é Deus. Enquanto está vindo um crescimento espiritual, o milagre do Senhor está acontecendo. Enquanto está vindo crescimento espiritual para essa vida, está crescendo na tua presença. Há transformação na família acontecendo, há milagres acontecendo, a provisão vindo, portas se abrindo onde não tem porta, transformação, mudança daquele que é Deus. Ele não falha, não falha. Ele é Deus de milagre. Que os olhos não veem. Oh, aleluia. Prepara o teu coração, igreja. Deus preparou. Prepare para ver. Aleluia. Aleluia. O que o ouvido não ouviu é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu é o que Deus preparou.
Manda o teu projeto pro céu em nome de Deus me Jesus. chamou Assim como foi apresentado a ti, ungido, coisas maiores. nós tomamos posse, coisas maiores para a vida da tua igreja. Para viver Tempo de viver, coisas o maiores. melhor do Senhor, Pai. Para este ano, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Só quem crê glorifica bem forte com as palmas o nome de Jesus. Para a glória dele. Ele te chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Coisas maiores. Abra os teus olhos em nome de Jesus. Respira fundo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amados. Quem crê que está voltando para casa abençoados nessa noite? Glória a Deus. Daqui a pouco, antes de ir para casa, nós vamos pôr gasofilasca aqui no altar. Creio que pode pôr aqui na frente, né? Bastante no lugar da caixinha. E o gasofilasco, mesmo que aonde é colocada a oferta, ajuda. Amém. Vai ser colocado no altar de Deus. Pode colocar dentro do gasofilasco, depois a gente recolhe. Amanhã a gente vai estar no monte à noite. A gente vai levar até a presença do Senhor ali no monte. Como os servos iam com o Senhor. Lá nós vamos clamar e apresentar mais uma vez para Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Tem um recadinho aqui. Sábado agora, dia 28. Isso mesmo, né, Isabel? Culto jovem. Amém, amados? No final do ano a gente não foi feito. Porque devido a dezembro é correria, né? Para a igreja, a festividade, feriado do ano. Então, agora começa janeiro, como a gente falou, esforçando aí os jovens para toda uma vez por mês fazer o culto jovem. Deste mês de janeiro, sábado agora, dia 28, às 19h30, né? Às 19h30, culto jovem, adorar o Senhor. É um culto diferente, que adoramos, exaltamos, cantamos aqui com os jovens, pulamos, tem lanche, né? Tem pipoca, amém, que benção, né, irmão Cléo? Dançar na presença do Senhor, nós tenta dançar na presença. Né? Olha aí, ó. É? Então é surpresa, fala que é surpresa, né? Crente é curioso, não é? Nós somos. Amém, amados? Vai ser uma bênção aqui nesse sábado. Traga o teu filho, traga a criança. Já traz a presença do Senhor para crescer na presença do Senhor. Esses jovens aqui vão estar adorando, dançando, pulando na presença do Senhor. A Isabela, como líder de jovem, vai estar trazendo aí uma palavra também. Amém? Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Mas antes do sábado, terça-feira a gente está aqui. Terça agora é culto na direção das varoas, né? Terça agora é culto na direção das varoas. Quinta-feira, quarto dia da campanha pela família. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Esse é o tema que nós estamos crendo. Amém? Quinta-feira agora. É o quinto já? Eu estou achando que é o quarto. É, tá passando voando, né, mas então já é o quinto dia. É o quinto ou o quarto? É o quarto? Eu acho que é o quarto. Quinta-feira nós vai saber. Amém? O que importa é que a gente vai estar aqui na presença do Senhor, adorando a Deus. Amém? E sábado que vem, culto jovem, no nome de Jesus. Domingo que vem a gente vai estar adorando, exaltando o Senhor. E já está vindo aí, não domingo que vem, já vamos entrar na campanha das 3 unções, que a gente faz aqui todo começo de ano. Os irmãos a lembram, onde Deus opera milagre, transformação. Os irmãos passam aqui, recebem as 3 unções que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Vários testemunhos do ano passado, onde Deus tem feito maravilhas, Espírito Santo. E dentro desse propósito de crescimento espiritual desse ano, vai ser bênção dobrada em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo que vem a gente vai estar falando em nome do Senhor Jesus. Esse é um ano que a gente vai pegar firme na presença de Deus. Amém? Se tem um ano que você não lutou em tanta campanha, é esse ano. Vamos emendar na presença do Senhor, porque quando chegar no final do ano, vamos dizer: este povo é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa abençoados. Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Em seguida, quando a gente encerrar, os irmãos podem vir até diante do altar, colocar aqui: pastor, eu trouxe um dízimo, uma oferta, uma ajuda para cá do Senhor. Pode colocar junto dentro do gasofilasco, em nome de Jesus. Pastor, não trouxe nada de oferta, não tem problema. Sai trazer e coloca o teu projeto aqui dentro, em nome do Senhor Jesus, para a gente levar para o monte. Fecha os teus olhos, levanta tudo para o céu, em nome de Jesus. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Eu louvo o Senhor por este culto, Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Que aqui o Senhor Deus trouxe, que aqui, Pai, eles vieram te exaltar, te adorar. E grandes coisas o Senhor Deus fez nessa noite. Pai, nós entregamos aqui o encerramento do projeto ano 2023.
que a tua graça, o teu poder, a tua unção esteja sobre a vida da tua igreja. Receba também os donativos, esse dízimo, essa oferta, essa ajuda para a tua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo para casa em paz, em segurança, guardados e abençoados pelo teu santo nome. Que todos possam estar aqui nessa terça-feira das maravilhas do Senhor, possam também estar aqui nessa quinta-feira, dando continuidade na campanha pela nossa casa, pela nossa família, crendo que o Senhor é Deus de maravilhas, em nome de Jesus. Leve eles em paz, guardados, protegidos, abençoados. Aqui eles vão deixar o projeto no teu altar, Senhor. Recebe em nome de Jesus, e que provisões, transformação, milagre venha acontecer na vida deste povo, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que a comunhão e a consolação, o Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando. Pode vir toda a igreja. Se alguém quiser envelope do dízimo, da oferta, pode pegar lá na porta. Amém? Pode vir toda a igreja. Deixa aqui o seu projetando 2023. Eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a vida de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descer